Boa tarde, pessoal. Essa aula que vamos iniciar aqui é parte da termometria que começamos já a estudar. Na verdade, termometria é ampla, é um ramo muito amplo da física. E ela se subdivide em termologia, a qual já estudamos na primeira unidade, capítulo 1. Mas ela também tem troca de calor, que no caso é conhecido como calorimetria. É o capítulo 2, qual vamos estudar. No livro de vocês está o nome troca de calor. Tudo bem, isso é só questão de termologia, nomenclatura. Então, os principais objetivos de estudo, objetos, melhor dizendo, de estudo da termometria é o calor sensível e o calor latente, o qual vamos aqui definir cada um nesta aula que se segue. Bom, mais enfatizando o calor sensível. Desde já quero dizer o seguinte, calor sensível, ó, vem de sentir, calor sensível provoca uma variação de temperatura, ou para mais ou para menos. Já o calor latente, ele não provoca variação de temperatura de um corpo. Na verdade, o corpo está recebendo calor, mas não varia a sua temperatura. O que, é que vai acontecer com ele? Ele começa a mudar de estado, por exemplo, passar do estado líquido para o estado sólido, quando está perdendo calor, ou ao contrário, passar do sólido para o líquido, quando está ganhando calor, mas em nenhum dos dois casos, como eu falei, ou passando de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, não haverá uma variação de temperatura. Então, isso aqui é calor latente. Bom, já o calor sensível provoca sim a mudança de temperatura. Vamos dar para estudar bem o calor é, específico, sensível, melhor dizendo, duas coisas que devemos estudar. Capacidade térmica, representada com C maiúsculo, e o calor específico, que está relacionado com o calor sensível. O calor específico, representado com C minúsculo, está relacionado ao calor sensível, que é aquele calor no qual provoca uma variação de temperatura em um determinado corpo. Para definir esses dois aqui, capacidade térmica e o calor específico, vamos aqui simular um determinado experimento. Desde já, quero dizer que a capacidade térmica depende da massa do corpo, enquanto que o calor específico não depende da massa do corpo. É o que vamos ver. O calor específico ele é constante para uma determinada substância em um determinado estado físico. Por exemplo, o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau. Para a água líquida, não importa a quantidade de água, não importa a massa de água. Já para a água no estado sólido é 0,5 caloria por grama grau. Para a água no estado de vapor, não importando a massa, é próximo também de 0,5 caloria por grama grau. A água é uma substância que tem um maior calor específico, por isso que ela demora muito para esquentar, absorve muito calor para variar pouco sua temperatura. Graças a isso é que estamos aqui sobrevivendo neste planeta Terra. Se o calor específico da água não fosse tão alto assim, ela se aqueceria com pouco calor e logo ela ia entrar em ebulição e não teríamos água nos mares e nos rios. A água estaria no estado de vapor e provavelmente não existiria vida nesse planeta. Vamos lá. Então aqui, para simular e para definir melhor experimentalmente a capacidade térmica e o calor específico, temos dois blocos aqui. Bloco 1 de massa M1, 50 gramas. Bloco 2 de massa M2, 100 gramas. Ambos estão à mesma temperatura, que aqui eu estou chamando de T, olha, um T maiúsculo. Nós vamos mudar isso depois, essa simbologia de T para θ. Mas por enquanto, vamos deixar com T maiúsculo aqui para representar. Bom, então o termômetro está graduado em Celsius e ambos estão em uma determinada temperatura. Ah, essa temperatura é essa? Não sei. Poderia ser a temperatura ambiente, vamos supor 25 graus Celsius. Mas não sei. O que importa é a variação de temperatura que ambos sofrerão. Bom, inicialmente, então vamos lá. Aquecer ambos os blocos. Coloquei uma vela no primeiro bloco e vamos ver o que acontece. Ele está recebendo calor. Este calor aqui é sensível
sensível, porque vai provocar variação de temperatura. E esta variação, como você está vendo aqui, ocorreu. E vamos supor que esta variação foi 5 graus a mais. Ele estava com T graus, agora passou TT mais 5 graus. Aumentou 5 graus. Houve uma variação de temperatura aqui. Bom, vamos fazer o mesmo no bloco 2. Aquecendo-o com uma vela semelhante, melhor igual, com a mesma potência, fornecendo a mesma quantidade de calor no mesmo tempo. Então, e o bloco 2 também sofreu uma variação de temperatura igual ao bloco 1, ou seja, 5 graus Celsius, aumentou sua temperatura, calor sensível também. Vamos colocar os dados referentes ao primeiro bloco e ao segundo bloco. Então teremos M1, que é a massa do bloco 1, 50 gramas, como está definida. Temos aqui também delta teta, aqui que é a variação. Delta, você já viu no primeiro ano, que esse triângulozinho é uma letra grega, o delta maiúsculo do grego, certo? O delta representa uma variação. E nesse caso, variação de temperatura. Observe que eu mudei aqui, a simbologia que representava a temperatura estava T, aqui mudamos para esse O cortadinho aqui, que na verdade não é um O cortado, é na verdade uma letra grega chamada θ. Então, delta θ significa variação de temperatura. Θ está representando a temperatura, variação de temperatura. Qual foi? 5 graus Celsius. Esta foi a variação de temperatura sofrida pelo bloco 1. Bom, e o tempo que levou para acontecer esta variação de temperatura? Obviamente não foi instantânea. Colocou a vela e já aqueceu. Não, levou um tempo para isso acontecer. E esse tempo aqui chamamos delta T, com T minúsculo. E vamos supor que a quantidade de calor que foi absorvida pelo bloco M1 seja, então, 100 calorias. Será que eu vou poder dizer tudo que eu falei para o bloco 1 com relação ao bloco 2? Não. Primeiramente, não, porque a massa do bloco 2 é 2 vezes maior. É 100 gramas. Como está aqui, ó, estabelecida. A variação de temperatura, sim, é igual. Sofreu a mesma variação de temperatura, 5 graus Celsius. E com relação ao tempo, será que ele levou o mesmo tempo para sofrer essa variação de temperatura? Não. Não levou o mesmo tempo. Por que não? Porque ele é maior, ele tem massa maior. E as chamas das velas são exatamente iguais. Ou seja, fornece a mesma quantidade de calor no mesmo tempo. O bloco 2, por ser maior, para sofrer a mesma variação de temperatura, vai precisar de um tempo maior. Vai precisar de mais calor para sofrer a mesma variação de temperatura. Mais especificamente, ele vai precisar do dobro do tempo, que eu vou chamar aqui de delta 2ΔT. Ora, se ele ficou o dobro do tempo sob essa chama, é óbvio que ele também absorveu o dobro de calor. Então, não vai ser apenas 100 calorias, e sim 200 calorias. Bom, vamos passar para o próximo slide para entendermos melhor a capacidade térmica do bloco 1 e a capacidade térmica do bloco 2. Então, pessoal, capacidade térmica, C maiúsculo, e calor específico, C minúsculo. Aqui está a definição matemática para a capacidade térmica. C maiúsculo, capacidade térmica, dividido por delta θ, que é a variação de temperatura. Ok. Vamos ver a capacidade térmica do bloco 1 e a capacidade térmica do bloco 2. Então, prosseguindo. Nós temos o seguinte, que a capacidade térmica, por definição, é C é igual a Q dividido por delta θ. Colocando os valores numéricos aqui, teremos que Q, para o bloco 1, foi 100 calorias. E a variação de temperatura, 5 graus Celsius. O Q, que é a quantidade de calor recebida pelo bloco 2, foi 2 vezes maior, portanto, 200 calorias. E a variação de temperatura foi 5 graus Celsius. Então, por definição,
Fazendo as continhas, teremos o seguinte: capacidade térmica vai ser, portanto, 100 dividido por 5. 100 o quê? Calorias. Portanto, a unidade vai ficar calorias por grau. Então, vai ficar quantas calorias por grau? Vai ficar, na verdade, 20 calorias por grau, no caso do bloco 1. Ou seja, cada grau que aumentou, ele teve que receber 20 calorias. Para o primeiro grau, 20 calorias. O segundo, mais 20, 40. O terceiro grau, que aumentou, mais 20, 60. O quarto grau, que aumentou, vai ficar 80. E o quinto grau, que foram 5 graus a variação, vai ficar o que? 100. E o bloco 2, 200 dividido por 5 dá quanto? 40. Cada grau de aumento na temperatura deste bloco 2 teve, portanto, 40 graus. Então, 40 calorias por grau. Primeiro grau que variou recebeu 40. Segundo grau recebeu quanto? Mais 40, 80. Terceiro grau recebeu mais 40, 120. Quarto grau recebeu mais 40 calorias, 160. Quinto grau que variou recebeu mais quanto? Mais 40 calorias, então 200 calorias. Então, essa é a capacidade térmica do bloco 2. 40 calorias por grau. Está observando que a capacidade térmica do bloco 2 é maior do que a do bloco 1? Por que isso ocorre? Porque ele tem massa maior. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica de um determinado corpo. Será que eu posso dizer tudo isso que eu falei aqui com relação ao bloco 2? Ou digo, com relação ao calor específico? Vamos ver. Próximo slide. Então, continuando. Calor específico para cada um deles. Um momentinho. Então vamos lá. A definição para calor específico é capacidade térmica dividido pela massa. Observe que esse C aqui é minúsculo. Então, esse C minúsculo representa o calor específico. E o calor específico, como já dito antes, está relacionado com o calor sensível, que é aquele calor que provoca a variação de temperatura. Então, o calor específico de um determinado corpo, ou melhor, de uma determinada substância em um determinado estado, é, por definição, capacidade térmica dividida pela massa do corpo. Então, vamos aplicar esta fórmula futuramente para os dois blocos e vamos ver qual é o calor específico para ambos. Detalhe, considere aqueles dois blocos sendo da mesma substância. Olha, sabemos que a capacidade térmica, por definição, eu posso trocar ela por o quê? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, sai C e no lugar de C entra esse quociente, essa fração, quantidade de calor dividido por Δθ. Mas de onde veio isso? Olha, lá do slide anterior foi definido que capacidade térmica era a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Agora você tem uma fração dividido por um número, esse m. Quando você tem uma fração dividida por um número, o número de baixo multiplica o denominador da fração. Então, m vai multiplicar o Δθ. Então, melhorando um pouco a equação, teremos quantidade de calor dividido por m vezes Δθ é o que corresponde, na verdade, ao calor específico. Bom, então, calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela massa, multiplicada, por sua vez, pela variação da temperatura. E aí está ela. Bom, nós vamos utilizar essa primeira parte aqui da definição, primeiro e segundo membro da equação, para determinar a quantidade de calor, ou melhor, o calor específico dos dois blocos do experimento anterior. Bloco 1 e bloco 2. Calor específico do bloco 1 vai ser a sua capacidade térmica, que já foi determinada, dividido pela sua massa,
que já estava expressa já. O mesmo eu posso dizer para o bloco 2. Qual foi a capacidade térmica do bloco 1? Foi o quê? 20 calorias por grau. E para o bloco 2 foi 40 calorias por grau. Vamos substituir então. Então teremos o seguinte, 20 calorias por grau, quando a massa deste bloco, 50 gramas. E cá teremos 40 calorias por grau, e a massa do bloco 2 foi 100 gramas. Se você pegar 20 e dividir por 50, dá 0,4. 0,4 o quê? Calorias por grama grau. Então, e cá, será que dá o mesmo valor? Se você pegar 40 e dividir por 100, dá também o mesmo valor. Porque dobrou, observe que dobrou o numerador com relação aqui à primeira equação, mas também dobrou o denominador. E quando isso acontece em uma fração, continua com os mesmos valores. Então, 0,4. Então, 0,4 que? Calorias por grama grau. O que significa isso? Que cada grama deste material, cada grama, para aumentar 1 grau, precisa de 0,4 calorias. Tanto vale para o primeiro bloco, quanto para o segundo bloco. Mas por que deu o mesmo valor? Porque eles são dos mesmos materiais, ou seja, da mesma substância. E o que foi definido antes, que o calor específico para uma determinada substância é o mesmo, desde que ela esteja em um determinado estado. E eu já tinha falado antes, por exemplo, a água no estado líquido. Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau. Não importa a massa de água. Então, a capacidade térmica depende da massa. Já o calor específico não depende da massa. Depende da natureza da substância, ou seja, da substância em si. E do estado que ela está. Porque a água líquida é 1 caloria por grama grau, não importando a massa. Já para a água no estado gasoso, é 0,5, próximo de 0,5 caloria por grama grau. E no estado sólido também é 0,5. Então, há uma mudança, mesmo sendo a mesma substância, mas se mudar o estado, muda também o calor específico. Geralmente muda. Mas, pela quantidade de massa, pelo tamanho do corpo, isso não provoca mudança no calor específico. Bom, veja aqui a tabela com alguns calores específicos de algumas substâncias. Nós temos aqui o alumínio, calor específico muito baixo, 0,219. Isso é quase 5 vezes menor do que o calor específico da água. Então, se considerar duas massas iguais, uma sendo de alumínio e outra de água, o que vai acontecer? Para a água sofrer a mesma variação de temperatura do alumínio, vai precisar de 5 vezes mais calor. Se fosse, no caso, colocar naquela mesma chama da vela, sendo as mesmas massas, por exemplo, 10 gramas de alumínio e 10 gramas de água, para sofrer a mesma variação de temperatura, o tempo no qual a água ficaria ali levaria muito tempo para sofrer a mesma variação. Ou seja, receberia muito calor para provocar pouca variação de temperatura. Aqui, ó, é 1,000. 1,000 não é 1000. Isso aqui corresponde a 1. E se você pegar 1 e dividir por 0,19, dá próximo de 5. O do álcool, quase a metade da água. O do cobre, muito baixo. O do chumbo, extremamente baixo, 0,031. Isso é pouco, muito pouco. Então, pouco calor, o chumbo já aumenta muito. De maneira geral, os metais têm calores específicos muito baixos. Então, pouco calor provoca grandes variações de temperatura. Eles absorvem pouco calor e aumenta muito sua temperatura. Bom, você percebe isso quando está fazendo comida em casa. Colocou a panela no fogo, questão de segundo, ela já está muito quente. Aqui você pode observar que o do mercúrio é 0,0033, que é igual, deixa eu ver, aqui, não, ele não é igual não. O do chumbo que é igual ao do ouro, 0,031, e aqui o do ouro, 0,031 também. Chumbo e ouro. O vapor d'água, observe, eu falei lá antes no slide anterior que era próximo de 0,5 e é próximo de 0,5, 0,480. Se eu cortar esse 8 aqui, vou ter que transformar esse 4 aqui em 5.
é aproximadamente. Você já conhece essas regras aí de aproximações. Dando sequência, em calor sensível. Aí está uma definição de calor sensível. Calor sensível é o calor recebido, quando recebido positivo, ou cedido, quando cedido está perdendo, então é negativo. Ou um corpo, e provoca nele uma variação de temperatura. Então, se ele receber calor, esta variação é positiva, você está aumentando sua temperatura. Se ele perde calor para o meio ambiente ou para outro corpo, ele reduz sua temperatura. Então, a variação é negativa. E aquela fórmula que nós vimos lá de calor específico, definição de calor específico. Calor específico, o C minúsculo, é igual a quantidade de calor dividido pela massa multiplicada pela variação de temperatura. Se eu dividir isso aqui, calor específico, por 1, altera alguma coisa? Não, porque tudo está subtendido que é dividido por 0. Então, por 0 não, por 1. Então, observe aqui. Fazendo uma regra de 3, já que eu tenho aqui uma fração de um lado e uma fração do outro. Essa fração, o denominador é 1. Eu posso fazer regra de 3. Então, vou fazer uma regra de 3 aqui. Uma vez que. Depois eu faço C vezes M delta θ. Vai ser C M delta θ. Então, aí está. O que nós temos aqui? A mesma fórmula, só que ela está reorganizada. E ela reorganizada dessa forma aqui está dizendo o seguinte, que a quantidade de calor total que o corpo recebeu é igual à massa do corpo multiplicada pelo seu calor específico e multiplicada pela variação de temperatura. Esse calor específico é constante. A massa depende do corpo que vai ser adotado ali no experimento. E a variação de temperatura depende do tempo que ele vai ficar sobre uma determinada chama ou uma fonte de calor qualquer. Esta equação aqui, dessa maneira, que é a mesma, só está mudada um pouco, está reconfigurada. Esta equação aqui, na verdade, é conhecida dessa maneira que ela está aqui como equação fundamental da calorimetria. Ela é muito importante, então grave bem esta fórmula. Como eu disse, equação fundamental da calorimetria. Bom, vamos falar de sistema termicamente isolado. O que é um sistema termicamente isolado? Como o nome sugere, se ele é termicamente isolado, ele não cede calor, os corpos que estão ali dentro daquele sistema não cedem calor e também não recebem calor do meio externo. Como assim? Bom, aí está a definição. Um sistema é termicamente isolado quando não existe troca de calor com seus componentes e o meio externo. Veja a simulação aqui nesse experimento. Aqui eu tenho um sistema, suponha o seguinte, que essa borda azul aqui seja um material isolante, 100% isolante, não entra nada de calor e não sai nada de calor. Os corpos que estão aqui dentro só trocam calor com eles mesmos, não pode trocar calor com os corpos que estão lá de fora. Ou seja, ele não pode ceder calor para o corpo lá de fora, também não pode receber calor dos corpos que estão do lado de fora. Então, está isolado. A pergunta é, existe algum sistema que seja 100% isolante termicamente? Não. O que nós temos, por exemplo, são isopor, a garrafa térmica. Por exemplo, a garrafa térmica, se você colocar calor, ela aguenta um bom tempo, ela impede. Ela é feita, a tecnologia para qual ela foi feita, desenvolvida, ela impede que o corpo receba calor por um certo tempo. Ou perda calor por um certo tempo. Então, ela é muito utilizada para colocar café e manter a temperatura por um certo tempo, ou colocar também água gelada. E ao colocar água gelada também, a água não esquenta por um certo tempo. Mas depois de um certo tempo, pode-se observar se o café está quente, vai ficar frio, e se a água está fria, vai atingir a temperatura do meio ambiente. Então, está recebendo calor do meio ambiente. Então, não é 100% isolante. Não existe nada 100% isolante termicamente. Se uma garrafa térmica tivesse essa propriedade 100% isolante, você poderia colocar café em uma garrafa a 100 graus Celsius e colocar uma outra garrafa com água gelada hoje, escrever uma carta para seus bisnetos e enterrá-las em um deserto
por exemplo, a água fria, gelada, e a outra quente você colocar em um lugar muito frio. Os quais eles deveriam pegar carta e ir pela trilha como se fosse achar um tesouro. E para sobreviver, eles precisavam primeiro achar essas garrafas. Então, quem foi para o deserto, quando chegasse lá daqui a 100 anos, ia encontrar a água com a mesma temperatura. Por exemplo, se estivesse próximo de 0, 2 graus, bem geladinha, estaria nessa temperatura. O café que alguém colocou em um lugar muito frio, a 80 graus Celsius, o cara vai encontrar lá na mesma temperatura, depois de 100 anos. Isso é, se fosse perfeitamente isolante, mas não é perfeitamente isolante, certo? Então, depois de 12 horas, a gente percebe que já não tem mais a mesma temperatura no café, já está na temperatura ambiente. Mesma coisa a água gelada que o trabalhador leva para o seu trabalho. Depois de 10, 8 horas já estará na mesma temperatura ambiente, não estará mais gelada. Veja esse caso aqui. O que nós temos é o seguinte: o bloco A estava com a temperatura TA maior que o bloco B, que estava com a temperatura TB, ou melhor dizendo, θB menor. Eles trocaram calor entre si, e depois de trocarem calor entre si, o que é que aconteceu? Eles atingiram a mesma temperatura. Isso é conhecido como equilíbrio térmico. E aqui você observa que a temperatura estava com sinal de maior para essa temperatura com relação a essa daqui, que aqui estava o A, tinha um Azinho aqui subscrito, e aqui tinha um B subscrito. Depois trocou, saiu o A e saiu o B, porque faz sentido dizer temperatura do corpo A, temperatura do corpo B, já que ambos agora estão com a mesma temperatura. E o sinal de maior foi trocado por um igual, certo? Então foi atingido o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, a quantidade de calor cedida é igual à quantidade de calor recebida. O corpo quente cede, no caso A estava quente, cede calor, perde calor, baixa então sua temperatura. E o corpo B ganha calor, aumenta sua temperatura. E eles atingem o mesmo patamar de temperatura, a mesma temperatura. Aí é o equilíbrio térmico. E cessa, portanto, a transmissão de calor, certo? A equação do equilíbrio térmico é dada por essa fórmula. Como eu falei anteriormente, calor cedido é igual ao calor recebido. Em termo modular, por que tem que colocar módulo? Tem que colocar módulo porque um valor é positivo e um é negativo. Se um corpo cede, por exemplo, 100 calorias, o outro recebe essas 100 calorias. Quem cedeu, negativo, menos 100. Quem recebeu, 100 positivo, mais 100. Então temos que colocar em módulo, porque ao colocar em módulo, que são essas barrinhas, sai como positivo. Os valores em termo modular, em termo de módulo. Então, por exemplo, menos 100 dentro do módulo, quando sai, isso é positivo. Então, se aqui tivesse menos 100, sairia 100 positivo. Aqui mais 100, sairia 100 positivo. Então, em termo modular, é igual. Professor, que letra é essa aqui? Isso aqui é um sigma. É um Z aqui na vertical. Um Z não, um M na vertical. Quer dizer, a somatória, sempre somatória de calor cedido é igual à somatória de calor recebido. Em termo modular, ó, em termo modular. Lembre-se disso. Aí por que colocou esse tal somatório aí, professor? Bom, colocamos esse tal somatório aqui porque muitas das vezes o que ocorre é o seguinte: não tem apenas dois corpos trocando calor entre si, tem vários corpos. Então é a soma de todos os calores, de todos os corpos cedido é igual à soma de todos os calores de todos os corpos recebidos. Novamente, em termo modular. Bom, e aqui nós temos também a mesma fórmula. A gente pode colocar, ó, somatório de calor cedido, se não colocar em módulo, poderia colocar dessa forma. Não em módulo, preste atenção. Somatório de calor cedido mais o somatório de calor recebido é igual a zero. Mas por que zero? Bom, se esse aqui, por exemplo, a soma de todos os calores de quem cedeu dá menos 100 mais 100, qual é o resultado? Zero. Pode utilizar essa fórmula e é ter mais aplicada do que essa daqui. Viu? Essa aqui é mais. E muitas vezes não tem esse sigmazinho, porque na maioria dos casos são apenas dois corpos trocando calores entre si.
As mudanças de estados físicos, vocês já conhecem, já viram isso em química no primeiro ano. É a mudança, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso. Bom, são 3 os estados que vocês conhecem. Estado sólido, líquido e gasoso. Na verdade, existem outros estados, mas não convém falar desses estados aqui. Bom, então, vamos lá. Estados físicos são as fases de agregação das partículas que constituem um corpo. Desconsidere esse dia aqui, ó, que apareceu. Desconsidere esse dia. Bom, então, deixa eu apagar aqui. O negócio apaga. Bom, ok. Continuando. Vamos para fazer o seguinte experimento. Aqui eu tenho um bloco de gelo dentro de um copo e vamos provocar fusão. Lembre-se que fusão significa o mesmo que derretimento. Então, a fusão é um processo que precisa absorver calor, certo? Então, o que aconteceu aqui? O derretimento. Derreteu, portanto, o bloco de gelo. Para derreter o bloco de gelo, não só gelo, qualquer material que esteja num estado sólido, é preciso fornecer calor para esse objeto. Então, nós temos aqui sólido, absorvendo calor, essas ondinhas aqui penetrando nos bloquinhos de gelo, significa que eles estão absorvendo calor, certo? Quando você tira um bloco de gelo da geladeira e coloca na mesa, ele começa imediatamente a absorver calor e começa a aumentar a sua temperatura, até chegar ao ponto do derretimento. Então, tá aí, derreteu, se transformou em líquido. O nome disso é fusão. E o processo de fusão é um processo endotérmico, que absorve energia. Nesse caso, na forma de calor. Qualquer processo que absorva energia é um processo endotérmico, seja físico ou químico. Nesse caso, é um processo físico, que é derretimento. O gelo é água e continuou sendo água no estado líquido. Então, não é um fenômeno químico, é físico, mas absorveu energia na forma de calor. Então, é um processo endotérmico. Qualquer processo que absorva energia, em qualquer forma de energia, o processo é definido como endotérmico. Agora vamos ver o contrário. Nesse copo nós temos água no estado líquido e se eu levar esta água para um lugar muito frio ou para o congelador, ela se solidifica, passa do estado líquido para o estado sólido. Nesse caso teve que perder calor para isso acontecer. Olha as ondinhas saindo. Ó. Essas ondinhas estão indicando que ele está perdendo calor. Então, se ele está cedendo, perdendo calor para baixar sua temperatura, qualquer processo, seja físico ou químico, que perca, melhor dizendo, calor ou qualquer tipo de energia, esse processo é chamado exotérmico. Tá aí, ó. A vaporização, que é a mudança do estado líquido para o estado de vapor, é um outro processo que também precisa de calor e, portanto, esse processo é endotérmico. Aí, o copo absorvendo calor, né? Tem líquido, aquece e ele vaporiza. Ele que eu falo, o líquido contido no copo. Processo endotérmico. Condensação, também chamada liquefação, é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Você já conhece isso. Mas nesse caso, o vapor tem que perder calor para passar para o estado líquido. Então o processo vai ser exotérmico. Observa aí o vapor se transformando em líquido. Pronto. Então agora, o que era vapor se transformou em líquido. Para isso acontecer, o vapor perdeu calor. Processo, portanto, exotérmico. Bom, pode ser chamado condensação, essa transformação, mas também pode ser chamada liquefação. A sublimação já é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Isso acontece com algumas substâncias, mas tem que ser em características muito especiais. Aqui, na superfície do nosso planeta Terra, algumas substâncias conseguem fazer isso. Por exemplo, nós temos gelo seco, que nada mais é do que gás carbônico solidificado.
que consegue fazer isso na temperatura ambiente. Também na temperatura ambiente, mas demora muito pouco para isso acontecer, a naftalina. E o iodo, que precisa ser aquecido. O iodo, quando se aquece, ele sublima, ele passa direto para o estado gasoso. Ah, professor, se eu aquecer a naftalina também vai acontecer o mesmo que o iodo? Não, se você aquecer, ela funde, ela derrete, quando ela atingir 80 graus Celsius. Mas se você deixar ela quietinha lá, absorvendo calor lentamente, ela vai sumindo, passando direto para o estado gasoso, saindo do estado sólido para o gasoso sem se transformar em líquido. É uma sublimação. E o gelo seco, que é muito utilizado em shows de rocks e outros shows quaisquer aí, e também para pessoas no litoral que vendem picolés, cervejas, refrigerantes, coloca o gelo seco no isopor, ele passa direto, sublima para o estado gasoso, não deixando resíduo líquido no recipiente que tem essas bebidas. Então facilita para o trabalhador. Só que ele é caro, porque ele não se faz em qualquer geladeira. Tem que ter uma máquina específica para fazer. Tá aí, ó. Da mesma forma, essa sublimação precisa receber calor para acontecer. Então, o processo é conhecido como endotérmico. Desculpe aí. Observe aqui o bloco sólido absorvendo o calor, certo? De uma determinada substância que vai sublimar. Então, o que acontece? Ele passa para o estado de vapor. A pergunta é, a água, professor, sublima? Aqui na Terra só em condições muito, muito especiais. É difícil por isso acontecer. As condições são 0,01 grau Celsius e a pressão, se eu não me engano, 6 atm. Tem que ter uma pressão e temperatura bem definida para acontecer com a água. Não, desculpe. A pressão é mais baixa. A pressão não é alta, não. É o contrário, é uma fração de atm. Em Marte, ela sublima. É por isso que é difícil se encontrar água no estado líquido em Marte. Geralmente se encontra na superfície de Marte água ou no estado sólido ou no estado de vapor e não no estado líquido. Por isso a dificuldade de encontrar-se vida lá em Marte. A ressublimação seria um processo contrário da sublimação. Seria o vapor passando para o estado sólido diretamente, sem passar pelo líquido. Esse processo tem que perder calor, portanto, esse processo é um processo exotérmico. Veja bem aí. A nuvenzinha aqui representando o vapor, perdendo calor e se transformando em um bloco sólido. Processo exotérmico, como falei antes. Resumo das mudanças de estados físicos. Bom, continuando. Então, nós temos o seguinte. Nesse sentido aqui, que está posto as figuras, nós temos o bloco aqui à esquerda de gelo se transformando em líquido e o líquido se transformando em vapor. Então, nesse sentido, de esquerda para a direita, o processo é endotérmico. E no sentido contrário, vapor, que é da direita para a esquerda. Vapor se transformando em líquido e líquido se transformando em sólido. Isso é processo exotérmico.